Então, vamos agora. Vamos. Pode soltar a vinheta? Podemos, então começa o jornal. Tá bom. Resenha! Vamos lá, o jornal começa agora e eu falo pra você, Emílio, 10 milhões em 30 minutos. Sim, esse foi o tempo que um novo vídeo lançado pelo deputado Nicolas Ferreira levou pra bater 10 milhões de visualizações. Esse vídeo é sobre a fraude no INSS. Tá lá. Ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. Tá bom. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes.
E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia... Muito bem, estamos de volta agora também com a TV Jovem Pan, com a Jovem Pan News. Vocês estavam acompanhando aí o Conclave. E a gente está aqui com o programa Pânico. A gente já começou nas plataformas e agora segue com a programação aí da rede Jovem Pan. Que coisa Jovem Pan News. Tá certo, estamos aqui no meio da nossa resenha querida, né? Nosso jornalismo. Lembrando que amanhã, Emílio, vamos ter um especial super bacana para falar sobre esse escândalo do INSS. Sim. Com ela, que é a Maria Faioc, especialista em direitos previdenciários. Já esteve no programa. Amanhã, este imbróglio, me parece que era 6 bilhões, 90 bilhões, essa sacanagem. Imbróglio não, isso é um assalto. Isso aí é um assalto, isso aí é uma bomba. Esquema de corrupção. essa sacanagem, essa coisa horrorosa que aconteceu. Vai ser tudo destrinchado no nosso programa, meu querido Samidana, que você obviamente vai ajudar, que você é o nosso economista. Opa. Certo? Muito bem, eu vou fazer um break agora para a nossa querida rede de rádio, agora você que está acompanhando o Pânico na rede de rádio, fazer um break rapidinho agora aí para você que está em todo o Brasil. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem, estamos de volta, tem mais uma. Eu quero o animal. Mais uma. Olha quem tá aí. Ele que tem o jogo do Tigrinho. Ó. Arranquei um bom feijão. É o do jogo esse aí? É o próprio. É o Tigrinho. É o tigrinho do jogo. Esse o pé tá bom. É o tigrinho do jogo. Ó. Aí está o tigrinho. Qual é o dólar hoje, professor Samidana? A moeda americana está em alta de 0,51% a R$ 5,74. Tá subindo. Temos hoje a Super Quarta que falaremos já no Foca da Economia. Super Quarta. O Tigrinho ficou bravo. Boa, fique esperto na Rodrigo programação Vigar. da Jovem Pan, porque estamos sim na espera da fumaça branca. O Vaticano vai divulgar os horários, né, das votações do conclave para a escolha do novo Papa. Como é que é? Às 4h20. Não, falando que vai ter uma única votação hoje. Certo. Só tem uma Só hoje uma. que pode convergir ou não. Perfeito. Se convergir, fumaça branca. E aí é depois das 14, estão falando que pode ser até às 14 horas. Pelo que eu fiquei sabendo, ó, independente do que aconteça, a fumaça de hoje é a preta. É? É. Então vamos a partir aguardando. de amanhã, pela parte da manhã, as duas, aí uma pode ser branca. Entendi. Então, eu as tenho duas. informação que amanhã já tá. amanhã já sai. Já abemos. Estão falando aqui não, que vai ter muita votação ainda, mas se você tem informação... Vai ser encebado? Vai ser encebado. Esse VAR? daí Vai pro VAR? VAR, Não, volta. vai nada. Segundo as informações Não, diz que jornalistas... os caras já estão meio decididos lá. Não, Sim. não. Bom, vamos aguardar então. A gente sabe que tem a casa de apostas, né? Por incrível que pareça, mas existe. E quem está liderando são 4 nomes que o Samidana preparou pra gente. Tem o principal, que é um italiano. O principal é o italiano e depois o filipino. Isso. O Filipino que é muito carismático. O italiano tem 26% de chance, o filipino 21%, ou seja, ainda está bem dividido. Como que é o nome da casa de aposta? É o Beticano? Beticano. É isso aí. O Morgadão estava preocupado com a Índia, né? E com o Paquistão. Verdade, você mas, viu? Não consegue dormir. Me dá ibates lá, porque a Índia confirmou ter atacado 9 alvos do Paquistão na região de Caxemira, que esse é o lugar onde está tendo conflito, né? Segundo o governo paquistanês, 8 pessoas morreram, incluindo, infelizmente, uma criança e
e 35 ficaram feridas nessa ação. O governo indiano, por outro lado, fala em 12 mortos. Lembrando que acho que o maior problema dessa história, Emília, é que ambos os países são adversários, obviamente, históricos, mas possuem o quê? Arma nuclear. Ninguém liga muito, né, até então para essa região, mas é um conflito extenso, desde a época do Império do Reino Unido, dos britânicos, né, que conquistou essa região, mas uma parte é muçulmana e outra parte é hindu. Então tem um conflito religioso e territorial naquela situação. Água. Meus amigos, o mundo não Eles dividem a água que vem lá. Nasce na Índia. Nasce na Índia. Eles dividem a água, mas lá tem a treta é muçulmano e muita hindu. Os hindus Exato, que estão na parte da Índia. Foi o Churchill que dividiu. O Churchill. O Churchill inventou o Paquistão para dar uma... acalmar. O engraçado, quando era o Reino Unido lá, né? Quando era a rainha, todo mundo se dava bem. Sim. A partir do momento que entregaram depois da Segunda Guerra, Aí, meu amigo, virou a treta. quando todo mundo viu que poderia ter um pedacinho ali... É engraçado. Mas acho que o estopim foi um ataque terrorista que teve, né, do Paquistão, lá na região. Daí mataram alguns turistas e a turma lá. E aí ficou mais pesado. Mas vamos aguardar as informações, tá? Vamos para a Argentina? Voltar para a Argentina e para a América do Sul. O governo do presidente Javier Milei tenta aprovar, com o apoio de uma base no Congresso argentino, aí o Samir eu acho que vai gostar, a redução da maioridade penal de 16 para 14 anos. Eita! Porque é uma proposta, né, que vai ser debatida, obviamente, ainda na comissão, na Câmara dos Deputados, para buscar uma forma, né, de um regime vigente desde 1980. Então, assim, maioridade aí, não sei o que você acha, Samidana, mas segurança pública no Brasil não vai muito bem. O Javier Milei coleciona polêmicas, mas ele mexeu uma coisa que o Javier Milei, o mundo inteiro está aclamando ele, é que a economia da Argentina está melhor. E por uma iniciativa, diminuir o ministério, que é muito grande por lá, né, Sami? Vamos lá, são dois assuntos separados. Primeiro que ele tem feito um bom trabalho, tem cortado os gastos, comprou briga e ele fez de uma forma inteligente, que ele fez logo no início do governo e agora ele começa a colher bons frutos. Segundo ponto é da maioridade. No meu entendimento, se a pessoa pode votar, que é escolher quem vai presidir o Brasil ou outro país, né, no caso da Argentina, por que não pode ser preso? Então, acho que devia ter ônus e bônus de cada idade. Eu tenho uma curiosidade, porque nos Estados Unidos, pelo menos nos filmes, você vê crianças sendo presas e até... prisão perpétua. Né? Mas... quando eu joguei aqui a maioridade americana, falo que é de estado, é de 18 anos. Acho que é por estado. Lá cada estado tem pena de morte, tem estado não, mas falam que a maioridade é 18 anos, mas dependendo do crime, pode pegar uma perpétua de 13, na Inglaterra 14. também. Então, isso é uma solução inteligente. Dependendo do crime... Dependendo do crime, porque se com 13 anos tira a vida de alguém, aí... Inclusive a série Adolescência, né? Que é inglesa. Ela debate isso. É uma criança que cometeu, né? Sim, e ela fica presa. Acho que tem 13, 14 anos a criança. Boa. Muito bem. Vamos. Por favor, uma salva de palmas agora. É o seguinte... mas a sacola uma hora. O Doril depois. Vamos agora, meu querido... Tem mais uma? Mais uma? Tigrinho, mais uma! Olha, Tigre. Mas tá um cheiro de cachaça perto desse bicho, mano. Olha, o Tigre. Arranquei Aí. O Tigrinho do Andrade. Oi, mãe linda. Quarta-feira, meio da semana, ele anima. Cheguei. Esse é o Tigre. Ó a dança do Tigrinho. Sapateado no meio do Fred Astaire. Oi, filho lindo. E aí, Tigrinho? Vem falar. Vai falar, senta lá, Tigre. Hoje ele vai falar. É outra voz, cara. Lógico, Tigre é outra voz. Outro bicho, né? Tá aqui, Fala aí, Tigrinho. Mas tá um cheiro de cachaça, meu. Você foi na balada ontem, Tigrinho? Não tô ouvindo. É meio Maguila, né? Ele não tá ouvindo. Ele é meio Maguila. Peraí. Ele não tá ouvindo. Pronto. Foi na balada ontem? Não. Tudo. Não foi, Tigrinho? É minha namorada. Fui eu e o Semi no pickleball. É o Tigrinho do pickleball. É o Tigrinho do pickleball.
E aposta com o Sami. A gente vai jogar, a gente joga junto. Muito bem. Boa, Tigrinho. Tem mais uma? Tem mais Tem mais uma. uma. E eu gostaria agora de mostrar uma imagem para vocês avaliarem. Vamos lá. Vamos pra lá? Para a Rússia. O ditador Nicolás Maduro, Ele tá lá? Manda me dar imagens do Nicolás Maduro e juntamente, sabe de quem? Sabe que ele tá recebendo nesse momento? Quem? Vladimir Putin. Não, tá uma turma boa Chegou lá. a turma na Rússia. Timaço aí, hein? A Rússia foi um dos poucos La países, Carreta. né, que reconheceu a vitória do Madurão, como vocês já sabem. Ele tá com um belo terno Tá aí. bonito, meu. Olha lá. Ó que salão bonito. Tá o Lula, tá o Tapete Maduro. vermelho. É a turma do BRICS, que eu tanto Companheiro. falei Tá aos o companheiros. Ó, Tá o Bielorrússia lá, o Lukashenko. O Lukashenko. que nunca perde. O Lukashenko é O invicto. Lukashenko tá lá. Quem Ó. mais tá lá? Quem mais tá, Albeta? Ó, o Você Putin que é o é um homem anão, da geopolítica. Lula. Não, o Lula sim. Lukashenko, Bom, só Maduro. É a democracia, como é que eles chamam lá? Democracia relativa. É a turma da democracia relativa. tá lá. O Putin vai assinar São uns 80 anos. Ó, o Putin. Diz que ele fez lá o... Precisa passar um creminho no cabelo. Que Ele tá fez o tá P. Bonito. Tá bonito. plantinha, hein? Eles assinaram uma parceria estratégica entre a Rússia e a Venezuela. Mas você viu que O o... Miguel Dias tava lá também. Miguel Dias? Miguel Dias de Cuba. Cobra Kai? Ó, de Cuba. Miguel Dias de Miguel Cuba. Cobra Kai. Aí você vê Maduro. Mas você viu que o Trump mandou... Você viu que tiraram lá os... Você não tá sabendo? Não, mas tiraram o quê? Na Venezuela? Não sei. Os diplomatas. Os diplomatas foram expulsos da Venezuela. Não, tô sabendo. agora, essa noite. O que aconteceu? Pô, vocês não estão sabendo? Pô, trouxe Não, o acho que Maduro. não. À Tá noite a gente dormindo, dormiu, sabe? pô. Eu tava dormindo, Você pô. tá sabendo? Fica parecendo Lá na os Venezuela, bota de madrugada. Fizeram uma Tá vendo operação. TV? O que aconteceu? Dorme. Eles estavam refugiados na Venezuela, Tá. na embaixada da Argentina cuidada pelos brasileiros. Certo. Estavam refugiados. O Trump mandou uma força-tarefa, entrou lá, Certo. retirou esses caras enquanto o Maduro estava na Rússia. Ó. Caceta. Isso dá um não tá filme, hein? sabendo? Não, Tá tá sabendo sabendo nada. nada. Isso dá um filme. Você não viu essa operação? Não vi. Sério? Vocês não Operação estão sabendo? Madurão. mesmo. Pô, vocês estão por fora, Não, hein? a gente Então, por fora mas nada. A gente dorme, trouxe né? as imagens do BRICS. Faz um aqui. tempo isso. Não, agora. Foi de madrugada. Já tinha um. É agora. Você não sonhou com isso. Não. Estamos de volta. Informação quente pra vocês. Bom trazer o jornalismo. Tá bem aqui. informado. O que a gente fala aqui, e foi uma brincadeira, e eu fui aqui desmerecido, eu te falo novamente, foi do BRICS. Eu tava falei, contigo. bicho. E eu Do tava que do contigo. Eu falei dos caras, os caras estão se alinhando. Eu tava Tem o contigo, hein? esperto, E cara. faltou a gente falar de um importante também que tava lá, que é o senhor Xi Jinping. Ah, o também Xi tá lá. Jinping. Xi Jinping. Você acha- mas É. olha só, China, Jinping é brincadeira. Venezuela e Rússia. Você quer chamar mais alguém pro bolo? Só falta a Coreia do Norte, que Sim. também tem uma amizade maravilhosa. Sim. Vale lembrar que o Putin deu uma limusine, um belo carro pro nosso Então, mas a ditador. amizade aí vai só até o Putin também, né? Com o sei. restante ali. Bom, são dois blocos que o mundo tá seguindo e a gente vai ver o que vai acontecer. Mas que tá bagunçado, tá. Só resta a gente falar, sabe do quê, Milhão? Do quê? Do quê? Se a economia podia salvar a gente nesse momento. Claro, o professor